Livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, Dave Robertson. Capítulo 10. Profecia. Pois quando meu espírito está livre para se mover, eu posso remover aquelas coisas que têm criado raízes em você. Em apenas um momento, eu posso fazer aquelas coisas que levam anos para serem atingidas. Pois não é pelo seu poder nem pela sua força, mas é através do meu espírito que eu mortifico estas coisas. Então, entregue-se a mim e declare-se livre, e eu farei esta obra em você, diz o Espírito da Graça. Purificação e mortificação. As pessoas estão procurando ajuda para mudar. Muitas têm falhas no caráter e não gostam disso, mas não têm a mínima ideia de como se livrar desses defeitos. Assim, estas pessoas se ligam em um sistema de religiosidade que exige muito delas para que novos prédios sejam construídos e novos programas iniciados. Finalmente, uma fadiga espiritual se estabelece e elas desistem de lutar. Elas se conformam a permanecerem do jeito que estão e veem Deus como líder de uma organização, presumindo que o relacionamento delas com Deus fica baseado num relacionamento com uma organização, acabam por ficar frustradas e sem fé. Entretanto, Deus nunca teve a intenção de que tivéssemos uma vida de futilidade e frustração. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para revelar os mistérios de Cristo em nós e para as perfeitas mudanças. Então, vamos olhar mais de perto o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Vejamos como, através do processo de edificação, Ele nos leva de onde estamos para dentro de tudo aquilo que Ele disse que poderíamos ser. Não existem ajustes rápidos. Mesmo os cristãos que creem que orar em línguas os edifica, geralmente não entendem como opera o processo de edificação. Deixe-me pintar um quadro sobre como muitos crentes pensam que seja o processo de edificação. Antes de uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, ela é como um corvo que come um animal morto na beira da estrada em um dia nublado. Então, ela começa a orar em línguas e, de repente, o sol sai brilhando de trás das nuvens e seus raios vêm sobre o corvo. Imediatamente o modesto pássaro é transformado em uma grande águia de ouro que voa bem alto, planando como se não tivesse nenhum problema. Isso está errado. Não é assim que funciona o processo de edificação. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo edifica você em seu espírito, para entender a revelação da palavra de Deus, Ele também fortalece o seu espírito nascido de novo com o poder de mortificar ou levar a morrer os feitos da carne. Romanos 8,13. O processo de purificação. Jesus disse: se você der fruto, eu irei purificá-lo ou podá-lo. João 15,2. Gostando disto ou não, se dermos frutos como um ramo conectado à videira, iremos ser purificados. Por quê? Para darmos mais frutos. Então, tenha consciência disto. Você provocará uma guerra interna quando começar a orar persistentemente em línguas, porque as impurezas das quais você não quer se livrar virão à tona. Deus purificará com diligência aquelas impurezas de sua vida para que você cumpra o seu chamado divino sem ser destruído pelo diabo. O Espírito Santo puxará aqueles galhos mortos para fora, que são como barreira em nossa vida e nos impedem de atingir um andar mais alto com Deus. Sempre que Deus quiser nos usar, o diabo andará naqueles galhos e tentará parar o mover de Deus em nossas vidas, através de nossas finanças, atitudes erradas, falta de perdão, etc. E se não permitirmos ao Espírito Santo que corte esses galhos mortos, o diabo conseguirá nos parar pelo resto de nossas vidas. Mas eu posso assegurá-lo, com certeza, o Espírito Santo não tentará imediatamente purificar todos os galhos mortos que estão grudados em sua carne. Ele esperará até que você tenha certificado o suficiente e se colocado em um lugar alto no Espírito, através da oração em línguas, onde você poderá aguentar a guerra emocional que acontecerá quando ele cortar cada galho morto de sua vida.
processo de purificação nem sempre é agradável, mas é sempre necessário, porque de um jeito ou de outro nós seremos purificados. Podemos escolher ser podados agora em nossas falhas e erros, ou podemos esperar até o dia do julgamento de Cristo, quando nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3, versículos 12 a 15. Naquele dia, todas as obras de nossa carne que não conseguimos mortificar nessa vida serão purificadas para nós. Mas aqui vão boas notícias. Não estamos sozinhos para mortificarmos os feitos de nossa carne. De acordo com Romanos 8,13, Deus deu a você e a mim o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a nos purificar de qualquer coisa que possa roubar o nosso galardão. Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Veja, o engano é a arma mais poderosa de Satanás. Seu objetivo é tirar nosso galardão, mantendo-nos na ignorância sobre o que Jesus nos chamou a fazer em nossas vidas. O diabo sabe que no último dia seremos galardoados pelo quanto do plano pessoal de Deus conseguimos cumprir em nossas vidas. Portanto, eu não quero esperar até o dia do grande julgamento de Cristo para receber a purificação de todas as obras carnais que atrapalharam o meu caminhar com Deus. Eu quero saber como o Espírito Santo opera em minha vida agora, para me preparar para o meu chamado divino. Primeiro passo: acordando a consciência. Aceite, o seu espírito humano não pode ser carregado e edificado sem passar pelo processo de purificação em sua vida. É impossível crescer em Deus sem cortar as coisas que estão segurando você. Por isso, a primeira coisa que o Espírito Santo faz para você continuar orando em línguas é acordar a sua consciência. Torna-se mais difícil fazer as coisas carnais que você estava acostumado a fazer. Por exemplo, se alguém faz um comentário maligno a seu respeito, você simplesmente sorri e louva a Deus pela libertação daquela pessoa. Você pensa: eu não teria feito isso no ano passado. Eu o teria esbofeteado. Alguma coisa mudou. É o processo de edificação em operação. Quando o Espírito Santo acorda sua consciência para alguma coisa que você está fazendo de errado, isso significa que Ele está lá, com o poder para fazer aquilo morrer. Quando você acrescenta sua fé e começa a resistir ao erro, acontece a mortificação e o Espírito Santo purifica aquilo. Isto é edificação. Coisas escondidas nas trevas são reveladas. Lembre-se do que eu já disse antes: os mistérios que você ora em línguas são para o seu benefício e não para Deus. Toda vez que você ora no Espírito, você se comunica com o trono de Deus, os mistérios de Cristo em você, a esperança da glória. Quando Deus começa a responder aquelas orações, você começa a receber conhecimento de sua palavra. O entendimento de tudo que Jesus é em você começa a vir em seu interior. Ao mesmo tempo em que esses mistérios são revelados ao seu entendimento, o Espírito Santo também lança uma brilhante luz nos bloqueios espirituais que estão escondidos nas trevas, aqueles pecados, falhas e erros que o impedem de produzir 100% da colheita do plano de Deus em sua vida. É sobre isso que Jesus está falando em Marcos 4, 20 a 22. Depois de descrever os diferentes tipos de terra ruim nos corações das pessoas, ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhe diz: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então Jesus me chama de boa terra, se eu receber a palavra de Deus, tanto a palavra escrita como os mistérios de seu plano para a minha vida pessoal, e produzir o seu fruto a 30, 60 e 100%. E Jesus fez a pergunta: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? A resposta é não. Pode uma candeia acesa ser levada dentro de um quarto escuro sem brilhar sua luz ao que está escondido nas trevas? Não. A palavra de Deus lhe foi dada para não ser entendida? Não. Jesus então faz essa declaração no versículo 22. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Em outras palavras, quando o Espírito Santo começa a iluminar seu espírito através da palavra de Deus,
É como andar em um quarto escuro com uma candeia acesa. Todo obstáculo no quarto que está escondido nas trevas será revelado pela luz. É justamente sobre a sua vida que Jesus está falando. Ele está exatamente falando sobre desvendar as coisas escondidas na escuridão que o impede de produzir 100% em seu andar com Deus. Veja, a candeia de seu espírito foi acesa quando você nasceu de novo. E você não pode orar em línguas sem que aquela lâmpada seja acesa e queime mais e mais. Isto, meu amigo, é quando aquela guerra interna começa. Por quê? Porque a carne não gosta que seus feitos se exponham à luz. A carne é simplesmente como baratas que vivem em hotéis baratos. Quando a luz é acesa, elas correm para se esconder, pois gostam de se esconder na escuridão. É desta forma que acontece com a sua carne. Eu garanto a você que a sua carne não vai querer se livrar de tudo o que o Espírito vai iluminar. Transformação interna antes da mudança externa. Antes que eu entendesse a dinâmica da guerra interna, foi um grande mistério para mim o porquê tantas pessoas, embora demasiadamente famintas por Deus e empolgadas em seus espíritos para orarem muito no Espírito Santo, desistiram antes que quaisquer resultados notáveis ocorressem. Então, percebi que a maioria das pessoas tinham desistido porque elas estavam procurando suas respostas no lugar errado. Deixe-me dar a você um exemplo. Suponha que um crente fique todo entusiasmado por orar em línguas. Ele decide: cuidado, diabo, eu vou me fechar em algum lugar para orar em línguas 1 hora todo dia, e ai do homem que tentar me parar, ele será escorraçado. Assim, este homem vai para o seu quarto de oração com uma Bíblia de 5 quilos debaixo do braço. Sim, Senhor, ele vai orar em línguas 1 hora todos os dias. Só tem um problema. Ele assume um compromisso em estado de depressão, sofrendo de uma doença terminal e em processo de declarar falência. Mas este homem não se importa, porque ele encontrou a resposta. Ele pensa: encontrei alguém que conhece minhas fraquezas e orará pelos meus problemas. Agora, tudo será diferente. Passa-se um mês. Este crente ora em línguas todos os dias 1 hora. Nada mudou. Passam-se 2 meses, ele continua orando em línguas. Nada mudou. Passam-se 3 meses, agora este homem está olhando para o horizonte. O que você está procurando? Não muita coisa. Mas você sabe, eu estou usando o meu tempo. Tenho orado em línguas por 3 meses. Se tiver alguém que deve receber uma resposta, sou eu. Vou lhe contar o que este homem está fazendo. Ele está buscando algo espetacular e perdendo o milagre. Em outras palavras, ele está esperando que Deus responda aos mistérios aos quais ele está orando em línguas, mudando suas circunstâncias externas de alguma forma magnífica. Enquanto isso, ele está sem noção da obra miraculosa do Espírito Santo que está ocorrendo dentro dele. Talvez esse crente imagine que um cavalo grande e branco com os olhos em chamas esteja cavalgando no horizonte em direção à sua casa. À medida que o cavalo se aproxima, ele reconhece quem está montado no cavalo. Rapaz, é Jesus! Puxa, esta coisa de orar em línguas realmente funciona. Jesus puxa a rédea do seu cavalo próximo ao crente e diz: em primeiro lugar, dê-me uma lista de todos a quem você deve. O homem lhe dá a lista e Jesus sai galopando em seu cavalo, deixando uma nuvem de poeira de trás dele. Meia hora depois, Jesus está de volta e diz: todas as contas estão liquidadas. Então Jesus diz: um momento, por favor. E sai atrás do espírito de pobreza que ele reconheceu, esquivando-se nas sombras. O cavalo grande esmaga aquele diabo trapaceiro até que ele fica em migalhas no chão. E instantaneamente a pobreza é retirada da vida do crente. Aos trotes de volta, Jesus desce de seu cavalo. Então ele caminha em direção ao crente e impõe as mãos sobre ele. A doença e a depressão imediatamente desaparecem. O crente exclama: meu Deus, tornei-me uma nova pessoa e só orei 3 meses. Esta coisa realmente funciona. Jesus sobe em seu cavalo e inicia sua cavalgada. De repente, ele para e cavalga de volta. Ele diz: a propósito, eu me esqueci disto. Ele leva as mãos ao bolso e tira um envelope contendo $10.000. Isto é para você se confraternizar com os irmãos da igreja, nos restaurantes depois dos cultos. Ele informa ao homem deslumbrado. Então,
Jesus cavalga em direção ao horizonte sobre a silhueta do pôr do sol, empinando seu cavalo, grita: Ihu! Espírito Santo, adiante! E sai galopando. O crente suspira, enxuga o suor da testa e diz: agora sim, isto foi uma verdadeira libertação. Muitas pessoas cometem o mesmo erro que este homem. Elas oram em línguas, procurando mudanças repentinas em suas circunstâncias externas. Mas elas perdem a transformação sobrenatural que realmente acontece em seu espírito. E com muita frequência, elas desistem antes que Deus possa terminar sua obra nelas. O que é a maior mudança de todas. Elas procuraram algo espetacular, mas perderam os milagres. Lembre-se, orar em línguas é como qualquer outra oração. Ela é designada para ser respondida. Mas, porque é o nosso espírito humano que ora, 1 Coríntios 14, é também nosso homem espiritual que recebe a resposta das orações. Agora, deixe-me mostrar a você como o homem espiritual recebe a resposta para os mistérios orados no Espírito Santo. Suponhamos que eu tenha uma cruzada onde centenas de pessoas se entusiasmem por orar em línguas. Aliás, elas estão tão entusiasmadas que até mesmo depois de eu deixar a cidade, elas decidem passar uma certa quantidade de tempo orando todos os dias. Mas, depois de algumas semanas, sem ver nenhuma mudança aparente em suas circunstâncias, uma a uma começa a desistir. Finalmente, sobra só uma pessoa que está perseverando em orar em línguas todos os dias. Digamos que esta pessoa mantenha seu compromisso por diversos meses orando no Espírito Santo e buscando mudanças. Gradualmente, alguma coisa muito miraculosa começa a acontecer dentro dela. Alguma coisa acontece em seu discernimento na palavra. As escrituras que ela nunca entendeu se tornam claras. Em conversas informais com seus amigos, ela pode, de repente, explicar versículos que eram um mistério. Quando as pessoas se aproximam dela com seus problemas, ela imagina: por que elas não fazem isso e aquilo? Porque agora, aquilo tudo lhe é muito claro. Esta pessoa está experimentando o efeito que orar em línguas tem em seu espírito. Ela está experimentando a maneira que Deus responde esse tipo de oração. Desta mesma forma, seu espírito pode começar a receber sabedoria e direção para cumprir o plano especial de Deus para você. Você pode desenvolver uma forma de saber sim, o que significa que você simplesmente sabe o que Deus quer, mesmo sem saber como você sabe. No entanto, tudo isso não significa que os resultados notáveis não começarão a aparecer nas circunstâncias externas. Eles aparecerão sim. As coisas mais inesperadas e incríveis começarão a acontecer. Deus operará em seu emprego, em sua família, em seu corpo. Os amigos e seus queridos notarão a diferença em você, à medida que a fé e a segurança começam a radiar e fluir em sua vida. Eu vi muitos milagres acontecerem como resultado de perseverança na oração no Espírito Santo. Mas veja, primeiro a fé deve vir por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. À medida que o discernimento da palavra começa a aumentar, o processo de purificação aumenta, o que transforma uma pessoa de dentro para fora. Então, de acordo com a ordem de Deus, as circunstâncias externas começam a se alinhar com as mudanças que já ocorreram no que está escondido dentro do coração do homem. Lidando com a raiz, não com o fruto ruim. Deus usou uma casa em um bairro perto de onde eu moro para me ensinar sobre este assunto. Todos odeiam esta casa. Ao andar por este bairro refinado, de repente você vira a esquina e se depara com uma casa depauperada. Você encontra lixo empilhado pelo quintal até a altura dos joelhos. A casa está em péssima condição de pintura, a tela da porta está despencando, a grama está alta, diversos carros velhos sem pneus espalhados por todo canto. Tudo isso no meio de um bairro muito requintado. Todos os vizinhos estão furiosos com o homem que mora naquela casa, mas ninguém o convenceu a fazer qualquer coisa sobre a aparência dela. Eu moro aqui muito antes de qualquer casa destas seja construída, ele disse, e se recusa a mudar. Um dia, ao passar de carro por aquela casa, pensei: oh meu Senhor, que bagunça! Então o Espírito Santo aproveitou a oportunidade
para me ensinar algo. Falou em meu espírito dizendo: você sabe que a parte de fora daquela casa é o retrato exato daquele homem que mora nela? Puxa, com esta nova revelação em minha mente, a primeira coisa que quis fazer quando cheguei em casa foi cortar meu gramado. Mas veja, o Espírito Santo estava apontando um erro que a maioria dos cristãos comete. Eles estão sempre tentando colher o fruto ruim da árvore de suas vidas sem antes lidar com a raiz que gerou o fruto ruim. Por exemplo, as pessoas normalmente são coagidas através das emoções a responder a um chamado para o altar. Corra aqui e ponha todos os seus frutos ruins no altar, o pregador diz. Então elas se ajoelham e pensam: tudo bem, eu não vou mais bater em minha esposa, eu não vou mais tomar bebida alcoólica. Assim, eles colhem seus frutos ruins, colocam-nos no altar e vão para casa. É bom elas se arrependerem e assumirem um compromisso com Deus de que nunca mais cometerão tais erros. Contudo, tem um grande problema. Se elas não lidarem com a raiz do problema, aqueles bloqueios espirituais escondidos dentro delas, na escuridão, os frutos ruins, simplesmente crescerão novamente. Força de vontade versus mortificação pelo Espírito. Você não consegue descobrir a raiz das obras carnais em sua vida por vontade própria. O Espírito Santo é o único que pode sondar o mais profundo íntimo do coração para encontrar a raiz. Assim, ele edifica o seu espírito humano nascido de novo para levantá-lo e levar os efeitos da carne para a morte diariamente. Esta é a razão pela qual o batismo no Espírito Santo ocorre no espírito humano, porque é de lá que sai toda mudança permanente. Eu estou no ministério há mais de 25 anos e descobri que as pessoas não conseguem mudar sozinhas. Por exemplo, quando eu dediquei de novo a minha vida ao Senhor naquela igreja ultra santa, as pessoas pregavam para mim toda hora sobre o que eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer. Elas me diziam para desistir do pecado e me deram uma lista do que eu podia e não podia fazer. Mas só quando descobri como liberar o poder do Espírito Santo dentro de mim é que fui capaz de levar à morte todos os feitos carnais daquele velho homem. Então, finalmente Jesus, o homem de compaixão, pôde começar a ter as rédeas de minha vida. Veja, a mente natural somente está acostumada com mudanças através da força de vontade. Você sabe o que significa força de vontade? É quando você tenta o máximo que pode para se disciplinar contra o problema, usando sua própria vontade. Não pecarei mais, não pecarei mais. Você diz, rangendo os dentes. Mas, mesmo tentando ao máximo, algumas vezes você simplesmente não consegue quebrar o hábito carnal, usando a força da sua própria vontade. Por outro lado, a mortificação através do Espírito é o processo pelo qual o Espírito Santo se levanta de dentro de você para destruir as amarras que a carne tem sobre você. Em vez de ser dominado pelo pecado, você ganha o domínio sobre ele. A carroça na frente dos bois. Como liberamos aquele poder de dentro de nós para mortificar os feitos da carne? Já vimos que em Romanos 8,26 está a resposta. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, a chave que libera o poder do Espírito Santo em nossas vidas em um nível pessoal para mortificar os feitos da carne é a linguagem sobrenatural de línguas. O Espírito Santo diz: com licença, eu gostaria de ajudá-lo. Se você me deixar interceder por você, com gemidos inexprimíveis, eu quebrarei as amarras daqueles bloqueios que estão no caminho, impedindo que você receba o que há de melhor de Deus. A igreja ultra santa que eu frequentava quando jovem não entendia aquela chave. Ela ensinava a doutrina das 3 obras da graça. A primeira obra era ser salvo, depois santificado, que significa ser separado da imundície do mundo, e então cheio do Espírito Santo. Eles me diziam: você precisa nascer de novo. Obrigado, mas eu já nasci de novo. Agora você precisa se santificar. Santificar-me de quê? Eu perguntei. De fumar, beber, mascar fumo, todo esse tipo de coisas. Só então poderei receber o Espírito Santo? Eu perguntei. Sim. Você quer dizer que eu não posso ser salvo primeiro,
depois ser cheio do Espírito Santo e depois ser santificado? De jeito nenhum! Você acha que Deus batizará um cristão não santificado com um bafo de álcool e que masca fumo? Ah, eu disse, acho que não. Mas aquelas pessoas tinham colocado a carroça na frente dos bois. A Bíblia diz que é através do Espírito que você mortifica os feitos do corpo. Aquelas pessoas santas me disseram, você tem que se tornar bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Eu respondi, sim, mas eu preciso do Espírito Santo para me tornar bom o suficiente. Elas disseram, então você não pode tê-lo. Entretanto, apesar do que aquelas pessoas pensavam, eu fiquei cheio do Espírito Santo de qualquer maneira. Uma noite, eu fui para o altar da igreja e o Espírito Santo veio sobre mim. Pela minha ignorância, eu relutei em falar as palavras sobrenaturais que ele estava criando dentro de mim. Mais tarde, enquanto eu adorava a Deus em casa, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Desta vez, eu levantei minhas mãos e comecei a me entregar a Ele. Eu caí no chão debaixo do poder de Deus e levantei falando em línguas. Tem sido assim desde então. Mas eu não podia nem mesmo contar para aquelas pessoas da igreja que tinha recebido o Espírito Santo, porque ainda fumava meu cachimbo e assistia Jornada nas Estrelas. Então, o Espírito Santo me disse, deixe-me entrar, filho. Eu sou o poder que foi enviado para ajudá-lo em suas fraquezas. Simplesmente continuei orando em línguas. Continuava fumando meu cachimbo a caminho da igreja aos domingos de manhã. Então, enquanto voltava para casa, eu tinha vontade de parar com o vício e jogava fora meu cachimbo pela janela do carro. Mas no dia seguinte, no trabalho, comprava outro cachimbo. Fumava novamente na quarta-feira, a caminho da igreja para o culto da noite. Então, de volta para casa, jogava-o de novo. O processo de purificação estava bem encaminhado. Eu provoquei aquela guerra interna através da oração em línguas. Mas descobri que a mortificação através do poder do Espírito Santo se dá na raiz e então o fruto ruim simplesmente cai. Não sei exatamente quando aquele cachimbo e o mascar fumo caíram da minha árvore. Tudo que sei, ao certo, é que, uma vez que meu espírito humano nasceu de novo e foi edificado o suficiente no Espírito Santo, a raiz foi atacada e o fruto ruim caiu do galho para sempre. Isso superou tudo o que eu já havia visto. A parábola da irmã dieta. Talvez você consiga entender melhor a diferença entre força de vontade e mortificação através desta minha pequena parábola sobre a irmã dieta. Para a irmã dieta, todos os janeiros começam sempre da mesma maneira. Eu vou perder 15 quilos da minha desagradável gordura. Nada de McDonald's, nada de tortas e bolos, apenas saladas e começarei um grande programa de exercícios. A irmã dieta sacode suas emoções e usa sua força de vontade. Então, em 1º de janeiro, ela começa sua dieta. Por 2 meses, ela consegue alongar sua força de vontade como uma corda de violão. E pelo 3º mês, ela diz, ah, Deus, mais uma salada! Então, um dia, o pastor recebe uma ligação da fábrica de tortas local. Pastor, temos uma mulher aqui que se diz uma frequentadora da sua igreja. Ela acabou de atacar nossa fábrica de tortas. Ela diz que seu nome é Irmã Dieta. Você a conhece? Sim, conheço. Bem, ela não para de falar algo sobre sua força de vontade ter sido quebrada. O que aconteceu com ela? Eu não sei. Você já viu um daqueles desenhos do Pernalonga, onde o diabo da Tasmânia gira como um tornado comendo árvores e qualquer coisa que estiver no caminho? Bem, a Irmã Dieta acabou de entrar e já comeu metade de tudo e foi até a porta do freezer. Está lá até agora. Colocamos 2 camisas de força nela. Você poderia vir aqui buscá-la? Então o pastor vai buscá-la. Ela sai de lá resmungando. Minha força de vontade foi quebrada. Minha força de vontade foi quebrada. A parábola da Irmã Dieta é um pouco radical, mas você entendeu o que eu quis dizer. A força de vontade pode levá-lo até um certo ponto da batalha para superar os feitos carnais. A única maneira para realmente mortificar estas obras carnais, de uma vez por todas, é através do Espírito. A força de vontade não pode mudar um casamento. Vou lhe dar outro exemplo de como a carne pode tomar conta quando é feita uma tentativa de mudança apenas através da força de vontade. Quando o casal está tendo problemas, o conselho familiar pode ser uma grande ajuda. O conselheiro ensina a ambos como cumprir seus papéis no casamento e lhes diz: se vocês fizerem essas coisas, o casamento de vocês mudará. É
fácil dizer para as pessoas o que se deve fazer para mudar o casamento. Mas, se o conselheiro não os ensinar como encontrar a raiz do problema, como permitir que o Espírito Santo os purifique das fraquezas que causaram os problemas, então, tudo o que ele fez foi dar ao casal ótimos conselhos, mas sem efeito. Assim, o casal deixa o escritório do conselheiro disposto e determinado a mudar seu casamento. A primeira coisa que a mulher faz é comprar o livro recomendado. Faça um favor a você e ame seu cônjuge. Começa a ler. O marido chega em casa depois de um dia de trabalho cansativo e encontra sua mulher bem vestida, com castiçais na mesa e um aroma campestre espalhado pelo ambiente. Ele pergunta: onde estão as crianças? Não se preocupe, querido, ela diz. Ele pensa: meu senhor tem uma nova mulher. Depois, a mulher deixa convenientemente o livro Faça um Favor a Você e Ame Seu Cônjuge bem à vista, em cima da mesa. O marido pega-o para ler. No outro dia, ele chega em casa com uma rosa vermelha e um cumprimento com Olá, meu amor. E começa então a fazer todas aquelas coisinhas amorosas que significam tanto. No sábado de manhã, a mulher acordada com um beijo, o marido coloca em seu colo uma bandeja de café da manhã com uma rosa vermelha ao lado da comida. Eu tenho um novo marido, ela exclama. Ambos permanecem no paraíso por algum tempo. Mas, 3 meses depois, a vontade de se esforçar para ser um cônjuge amoroso começa a acabar. Em um outro sábado de manhã, a mulher é acordada com um beijo e outra bandeja de café da manhã com uma rosa vermelha ao lado da comida. Ela diz, irritada: ah, não tem outra flor na floricultura sem ser esta? O marido responde: eu vou jogar você para fora da cama, mulher. E a batalha dos sexos recomeça. Seja fumar, comer muito, discutir com seu cônjuge ou qualquer outra obra da carne, o princípio é o mesmo. Depender apenas da força de vontade para mudar suas fraquezas carnais o levará apenas até um certo ponto. É somente através do Espírito que você mortifica as obras do corpo. A palavra de Deus é o padrão. Jesus nos disse em João 15:2 que por sermos ramos da videira verdadeira, seremos purificados para darmos mais fruto. Então, no próximo versículo, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 3. Em outras palavras, a palavra de Deus é o padrão para a nossa vida. Sem a palavra, onde obteríamos as informações que precisamos para discernir entre o bem e o mal, ou entre a verdade e as mentiras? Existe apenas um fundamento da verdade em todo o universo, e este é a palavra de Deus. Algumas religiões dizem: o nosso sistema religioso é a verdade, mas não é. Eles vivem em engano e não sabem. Outras religiões também tentam nos convencer de que possuem a verdade e de que seus princípios contêm sabedoria de vida, mas elas tampouco têm a vida eterna. Somente a palavra pode ser confiada como um padrão para a verdade. Ela não veio deste mundo, veio do próprio Deus. A segunda pessoa da Trindade é chamada de poderoso Logos, ou a palavra que veio à terra encarnada como homem, Jesus Cristo. O poderoso Logos foi escolhido pela Trindade para cruzar e fechar a brecha entre a humanidade e Deus. Uma das maneiras pelas quais ele fechou aquela brecha foi provendo informações sobre a Trindade. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Os antigos filósofos buscaram algo para conectar a brecha entre Deus e o homem. Sócrates, Platão e outros filósofos famosos tentaram mergulhar suas mentes no infinito, perguntando-se: existe algo além disso? Quem é o pensador original? Quem é o motor imóvel? Mas eles não obtiveram respostas. Eles apenas sabiam que devia existir algo além. Então, João trouxe a revelação que aqueles filósofos gregos buscaram por tantos anos. Ele disse: vocês querem saber quem é o motor que não pode ser movido neste universo? Eu lhes direi: antes de qualquer coisa ter um início, havia o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. E o Logos ficou face a face, igualado a Deus. Tudo foi feito pelo Logos. Nada na criação foi feito sem ele. João 1:1-3. Claro que eu posso lhes dizer quem é o motor que não pode ser movido. Ele é o poderoso Logos, a palavra. Ele é aquele que fechou a brecha entre o homem e Deus. Portanto, se você está tentando ser purificado por qualquer outro padrão sem ser o Logos, você está perdendo seu tempo.
Uma das coisas mais enganosas com as quais você pode se envolver é com uma religião que exige uma lista de coisas insignificantes que não estão na palavra de Deus. Você pode passar anos tentando seguir um conjunto de leis feitos por homens que não fazem nada para mudar você de dentro para fora. Existe apenas um processo de purificação, e Jesus já o disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Quebrando o ciclo da derrota. Então, é através do Espírito e de acordo com a palavra de Deus que mortificamos os feitos do corpo, os medos, falhas e maus hábitos com os quais a carne tenta nos manter em um ciclo de derrota eterna. Essa é a única maneira que podemos tirar os limites de nossas vidas. Eu descobri que um dos principais papéis da liderança do Espírito Santo em nossas vidas é nos tirar de todos aqueles caminhos que sobraram do domínio da natureza carnal. Estas sobras podem sabotar tudo que Deus está tentando fazer em nossas vidas. Um dia eu perguntei a meu irmão, que na época era um detetive em Memphis: você quer mesmo saber o que impede você de ser um multimilionário? Ele foi sábio o suficiente para me responder corretamente. Seu emprego não tinha nada a ver com isso. O problema dele era a sua própria maneira limitada de pensar, que o havia dado por toda a sua vida e o mantido preso. Em Marcos 9:27, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Portanto, a única barreira entre nós e qualquer tipo de milagre é a maneira carnal ou sistema de pensamentos que tem nos prendido no âmbito da alma. Esta maneira, que não é bíblica, não dá substância à fé. A esperança foi programada erroneamente, foi deixada de lado, está cheia de medo e tormento ao invés de fé. O Espírito Santo irá substituir aquela confissão pelo tipo de esperança que pode dar substância à fé. Mas precisamos nos entregar à sua liderança quando ele começar a tirar pela raiz aquelas maneiras destrutivas. Senão, continuaremos na mesma prisão invisível até o dia de nossa morte. Veja, não foi por acidente o que Paulo falou em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Após falar sobre a mortificação dos feitos da carne no versículo 13, os versículos 13 e 14 são um pensamento contínuo. O termo filho de Deus se refere ao crente maduro que foi nutrido pelo Espírito Santo a ponto de poder andar agora em sua nova natureza ao invés de andar nos feitos da carne. Paulo está descrevendo no versículo 14 um estado de maturidade espiritual no qual maneiras carnais e sistemas de pensamentos não podem mais dominar você, porque agora você está andando na sua nova natureza e não de acordo com a carne. Muitas vezes, os crentes que ainda são imaturos e carnais querem que o Espírito Santo lhes mostre coisas pessoais de outros ou que ele lhes diga qual carro comprar. Mas a única coisa que o Espírito Santo pode fazer com um crente nesta condição espiritual é tirá-lo de sua própria confusão. Você pode dizer: bem, eu quero que Deus me guie neste ministério e nesta promoção de emprego. Mas a primeira coisa que ele fará é tirar você de tudo o que tem mantido num ciclo contínuo de derrota. É sobre isso que Romanos 8, 13 e 14 está falando. Todos que permitirem que seu espírito seja nutrido e ensinado pelo Espírito Santo são os filhos maduros de Deus, pois é através do Espírito, a nova natureza no interior deles, que os feitos da carne são mortificados. O Espírito Santo os tirará das maneiras e sistemas que os aprisionam. Paulo descreveu esta condição de escravidão em Romanos 7, 7 a 24. Ele diz: desventurado homem que sou, existe uma tendência em meus membros para pecar, e quanto mais eu tento servir a Deus, mais ela luta em minha mente. Não existe nada em mim que possa conter isto. Apesar de Deus ter me dado a lei e de eu ter tentado segui-la, este desejo pelo pecado luta constantemente em meu interior. Pareço não conseguir pará-lo. Esta condição espiritual, sem esperança, é a razão pela qual o mundo se tornou culpado de Deus e sujeito ao seu julgamento. O mundo precisa de um Salvador. Romanos 8 nos diz como o Salvador veio e nos tirou de nossa escravidão na carne, colocando-nos no caminhar do Espírito. Derrubando as fortalezas da alma. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a raiz da palavra mortificar, a qual significa morte.
para saber que você está numa batalha dentro do processo de purificação. Paulo descreve esta batalha em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Paulo disse que as nossas armas para a batalha que está sendo travada não são carnais. Em outras palavras, nós não travamos esta batalha interna com meios naturais. Ao invés disso, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas invisíveis ou barreiras que foram construídas em nossas vidas. Alguns crentes pensam que a palavra fortalezas, no versículo 4, se trata de uma barreira invisível que o diabo construiu no fim de uma cidade para impedir as pessoas dessa cidade serem salvas. Esses crentes acham que o trabalho deles é derrubar essas barreiras malignas do inimigo. Não, Paulo está se referindo a uma batalha pessoal. Como eu sei disso? Porque no versículo 5 ele diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem possui pensamentos que são feitos cativos? Aquele que possui os pensamentos possui a fortaleza. Paulo não mudou de assunto entre os versículos 4 e 5. As fortalezas que Paulo está falando são sofismas e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. São fortalezas carnais no âmbito da alma. Paulo está dizendo para que levemos ao cativeiro todo pensamento desobediente, porque o diabo irá nos cortar em pedacinhos com as fortalezas da alma que não são derrubadas. Algumas dessas fortalezas nos atrapalham tanto que, se não forem quebradas, morreremos nesta condição de derrota, sem cumprir os desejos de Deus ou o nosso chamado divino. Uma fortaleza pode consistir de um conjunto de sofismas que faz uma pessoa ficar tão enfurecida que ela se separa da verdade através de contendas e falta de perdão. Uma fortaleza também pode ser um sistema elaborado de pensamentos religiosos que escravizam os corações e mentes de uma nação inteira. Mas seja uma fortaleza na alma de um indivíduo ou uma nação, tudo começa com um pensamento rebelde que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Sou muito agradecido a Deus por ter nos dado armas que são poderosas em Deus para derrubar essas fortalezas. Elas não são partes de um âmbito natural, elas são dadas no âmbito do seu espírito. A arma mais importante que Deus nos deu foi a terceira pessoa da Trindade para viver em nosso interior. Então, o Espírito Santo nos equipou com outra arma vital, uma linguagem sobrenatural. Essa linguagem é um dom que nos edifica acima de um âmbito carnal, onde os nossos sensos naturais dominam. E à medida que usamos este dom, ao orarmos em línguas, o Espírito Santo começa com um processo de purificação de toda altivez, que se levanta contra o plano de Deus em nossas vidas. Onde este processo de purificação acontece? Bem, tudo que se manifesta no exterior é geralmente uma figura do que está acontecendo em nosso interior. Portanto, a mortificação ocorre no âmbito de nosso caráter. O Espírito Santo começa um trabalho de discernir os pensamentos e as intenções de nossos corações, tirando pela raiz os sistemas de pensamento e as fortalezas da alma que causam nossa queda. Ao continuarmos orando em línguas para nossa edificação pessoal, ele destrói qualquer fortaleza da alma que não foi construída pela palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo constrói uma superestrutura em nosso homem espiritual, transferindo revelação da palavra de Deus. Com que propósito? Para nos amadurecer, nos edificar e nos fazer crescer mais e mais em Deus. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que divide a alma e o espírito. Hebreus 4:12. Ela é o único agente qualificado para trazer tal distinção entre espírito e alma. É nesse processo de purificação que estão todos os âmbitos da alma e do espírito. É o único padrão que eu confio ao me empenhar para entender o trabalho do Espírito Santo em meu interior. Não importa quantos demônios venham atormentar a minha alma, vou me pôr contra o ataque e ainda assim escolher apenas a palavra como meu padrão. Aquela espada de 2 gumes já penetrou no meu espírito e eu me recuso a acreditar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que não esteja de acordo com a palavra, com o que a palavra declarou. Os últimos 40%
Se você for aguentar o processo de purificação, este é o tipo de determinação que você precisa desenvolver para suportar os ataques do inimigo. Por quê? Porque mortificação não é uma experiência agradável e sua carne vai querer desistir. 3 meses de oração em línguas e edificação em um certo lugar em Deus farão com que o seu processo de purificação seja ainda mais desagradável. Mas tudo bem, se existe algo que eu não quero em minha vida, são os galhos mortos. Eu quero aguentar qualquer coisa desagradável que o Espírito Santo ache necessário para que eu possa me livrar de tudo que venha sabotar a vontade perfeita de Deus para a minha vida. Os galhos mortos com os quais o Espírito Santo está lidando em minha vida são os últimos 40%. Eu estou no caminho para um andar de 100%. Veja, não é tão difícil andar na vontade de Deus com 30% ou 60%. Mas os últimos 40% são um desafio, pois lidam com o andar no amor de Deus ou não. Quando os últimos 40% são purificados, você responde de maneira diferente quando as pessoas insultam, caluniam e processam você ou batem na sua face. Ao invés de relembrar cada insulto, você estende a misericórdia de Deus. Você estima o seu testemunho como a sua posse mais valiosa e está determinado a não machucar nenhum ser humano, mesmo que custe a sua própria cabeça. É difícil chegar nos galhos mortos dos últimos 40%. Muita edificação deve acontecer antes do Espírito Santo começar a lidar com aqueles galhos difíceis de serem atingidos para purificá-los. Aliás, durante os seus primeiros meses que você ora constantemente em línguas, o Espírito Santo está fortificando o seu espírito para que você queira decidir cortar aqueles galhos mortos. Lembre-se, Jesus disse que você é purificado através da palavra que ele falou. João 15:3. À medida que o Espírito Santo enche o seu espírito com revelação da palavra, você será capaz de cortar aqueles horríveis galhos mortos que confundem e atrapalham a sua vida. Uma coisa é certa: você não se livrará dos últimos 40% por apenas sentar na igreja, uma vez por semana, ouvir um sermão de meia hora que você não pretende seguir. Então, se você pensa que não é necessário orar muito em línguas para edificação pessoal, pense bem. Você tem um propósito divino para cumprir e você não quer galhos mortos em seu caminho. O galho morto do autocontentamento. A pior coisa da qual você precisa ser purificado é do autocontentamento e da indiferença. O extremo desse tipo de comportamento é quando alguém diz que esta cidade vá para o inferno porque eu tenho que passar meu tempo orando por eles. Existem alguns pastores em um estado de autocontentamento que não querem ao menos estar debaixo do mesmo teto com outros pastores da mesma cidade. É claro que esses pastores querem ver toda a cidade salva. Eles não são tão malignos, mas querem ser os que farão isto. Eles dizem: se um grupo evangelístico não vier através de mim e da minha igreja, eles não terão meu apoio. Isso é chamado indiferença ou autocontentamento, que faz parte dos 40%. É uma grande tarefa para o Espírito Santo cortar este galho morto. O Espírito Santo precisa cortar o galho morto da indiferença em nossas vidas antes que busquemos o reavivamento, acima de qualquer desejo egoísta. Até sermos purificados do autocontentamento, sempre estaremos preocupados com o meu estilo de vida ou com o meu conforto, mais do que com a salvação das pessoas. Pessoalmente, o diabo já tentou usar inúmeras vezes o autocontentamento como um meio para me impedir de entrar no melhor de Deus para mim. E o inimigo cochichava em minha mente: por que você não descansa e relaxa? Você tem uma ótima unção, você tem ótimos cultos, centenas de pessoas são cheias do Espírito Santo em questão de semanas, não é mesmo? Você não está sempre fazendo conferências? Por que você não para um pouco e fica onde você está? É um bom lugar para parar. Todas as vezes que eu tentei dar um tempo para entrar na minha zona de conforto, encontrei um forte ataque do inimigo. Minha carne dizia: bem, por que eu não fico onde estou espiritualmente? Por que me submeto a mais batalhas com o diabo? Por que eu não posso viver confortavelmente como os outros pastores? Eles parecem tão contentes e felizes. A minha carne sempre tenta me convencer a estar satisfeito, mas veja,
A fome no interior de meu espírito sempre foi mais forte do que a voz da minha carne. Eu só consigo andar na carne até que se torne insuportável. Eu fico completamente triste e permaneço daquele jeito, até conseguir resistir ao meu contentamento e começar a buscar fervorosamente a Deus de novo. O Espírito Santo quer nos amadurecer através da revelação da Palavra de Deus, para que olhemos para o galho morto do autocontentamento de nossas vidas e digamos: eu tenho nojo disto, Espírito Santo, por favor, corte-o. Ele também se alegra se olharmos para aquele galho e admitirmos honestamente: Deus, eu não quero que este galho seja cortado. Neste momento, apenas precisamos fazer uma coisa: continuar orando em outras línguas, pois iremos querer nos livrar daquele galho morto e horrível. É assim que funciona o processo de edificação. Meu próprio processo de edificação. Quando o Senhor havia terminado de cortar os galhos mortos de minha vida, eu não passava de uma ponta de cigarro. Ele cortou todos aqueles galhos mortos, como pensamentos errados, desejo da carne, amor pelo dinheiro e exaltação própria. Eu prefiro muito mais os galhos frutíferos que cresceram do que aqueles galhos que foram cortados. Mentir foi outro galho morto que o Espírito Santo apontou em minha vida. Levou muito tempo para que eu quisesse admitir que mentia. No meu caso, a mentira era geralmente uma forma de enganar alguém. Mas é claro que você nunca fez isso. Aqui vai um exemplo. Seu filho atende ao telefone e você pergunta: quem é? É a Maria. Diga-lhe que saí. Então você sai e fecha a porta. Seu filho diz a Maria: meu pai saiu. Quero dizer, ele não está aqui. Tecnicamente, você não está lá. Você pode raciocinar e dizer: eu não menti. Bem, então, por que você está se explicando? Ou então uma pessoa pode mentir porque ela não quer mostrar o que realmente é. Por exemplo, ela pode ser preguiçosa, talvez ela não tenha feito o que disse que faria. Então, ela tenta encobrir a verdade. Eu fiquei meio ocupado. Você não estava ocupado, seu preguiçoso. Você poderia ter feito o que deveria. Aqui vai outro exemplo. Um amigo liga e diz: oi, você vai ao culto hoje à noite? Você responde: eu gostaria muito de ir, sabe? Mas algo surgiu para eu fazer. Então você liga para outro amigo e diz: convide-me para jantar com você, para que eu tenha uma desculpa, pois eu não quero ir ao culto. Por que você mentiu? Bem, eu não queria machucar meu amigo. Você não precisa machucá-lo, apenas diga: não acho que vou hoje ao culto. Mas pelo amor de Deus, fale a verdade. Deixe-me dizer o que faz uma mentira branca ser tão perigosa. Em Efésios 6:11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba que a primeira parte da armadura é a verdade. Versículo 14. Depois que você disse ao seu filho para mentir por você ter enganado alguém, encobrindo a verdade, o diabo vem em seguida com um ataque. Você diz: eu amarro você. O diabo responde: cale a boca. Você não pode me resistir sem a sua armadura espiritual. Então, antes de pensar em amarrar, pare de mentir. O Espírito Santo queria cortar o galho morto da mentira ou de enganar as pessoas da minha vida, de uma vez por todas. A maior mentira que contei à minha mulher antes de nos casarmos foi que eu não havia mentido. Eu também lhe disse que não havia ficado bêbado nem feito coisas erradas, sendo que na realidade eu havia feito. Eu disse a Rosalie: mesmo antes de nascer de novo, sempre trabalhei o dia todo, não como esses caras imaturos de hoje em dia. Veja, eu queria que a minha mulher me visse como um cavaleiro herói. Depois que eu e Rosalie nos casamos, estávamos conversando com outros crentes numa noite e um deles começou a falar sobre o estilo de vida e de pecado do qual tinha sido liberto. Rosalie disse: o Dave nunca fez isso, mas na realidade eu havia feito aquilo. Era uma das coisas que eu havia mentido antes de nos casarmos. Daquele momento em diante, parecia que sempre que minha mulher conversava com alguém, ela confirmava minha mentira, sem saber. Ela pegou minha mentira e espalhou em todos os lugares, porque eu ainda não havia dito a verdade. Eu ouvia ela dizer: bem, meu marido nunca fez isso, e eu pensava: eu fiz sim. Menti para ela no passado e não vou mais mentir. Mas esta é uma mentira que ela continua confirmando. Preciso contar-lhe, mas eu não quero.
Mais tarde eu comecei a jejuar e orar em línguas por longas horas, e a brilhante luz do Espírito Santo começou a iluminar aquelas barreiras espirituais que estavam escondidas nas minhas trevas. Posso me lembrar de me sentir cada vez mais culpado pelas mentiras que contei a Rosalie. Então, finalmente, orei a ponto de dizer a Deus: tudo bem, Senhor, vou contar-lhe que menti. Acabei encontrando uma desculpa para não lhe contar naquele dia. Então o Senhor me acordou no meio da noite e disse: pensei que você fosse contar a ela. Sentei na cama e abri bem meus olhos. Não conseguia voltar a dormir até que fiz outro acordo com Deus. Tudo bem, vou contar-lhe, Senhor. Está certo, quando? Amanhã. Com isso consegui voltar a dormir. Mas no dia seguinte encontrei a mesma desculpa para dizer: vou lhe contar mais tarde. Então o Senhor me acordou novamente na noite seguinte. Ele não iria me deixar escapar com aquela mentira. Eu tinha duas opções: parar de orar em línguas ou parar de mentir. Orar em línguas mantinha minha consciência viva, mas me recusar a lidar com a mentira me mantinha atormentado. Muitos cristãos se encontram nessa posição, mas a maioria deles desiste da oração porque eles não querem lidar com o problema. Então, após dias de batalha, eu estava sentado em meu escritório, sentindo-me todo desorientado. Minha secretária entrou e disse: você parece cansado. É mesmo, eu tenho enfrentado muitos problemas. O que você tem feito? Parece que um rolo compressor espiritual está passando por cima de mim, mas eu vou superar. Estou no processo de estabelecer minha fundação na pureza do espírito. Uma noite, finalmente decidi contar a verdade para Rosalie, levando-a a um fast food para comer um hambúrguer. Ignorância minha, achar que levando-a para comer fora amenizaria o choque. Então eu cuidadosamente entrei no assunto. Você se lembra quando disse para aquelas pessoas que eu nunca andei na farra igual aos outros? Bom, a verdade é que eu fui como qualquer outro pecador. Então continuei a contá-la toda a verdade. Rosalie ficava admirada, dizendo: oh meu Deus! Enquanto eu relatava como tinha sido minha vida antes que fosse salvo. Você deve se perguntar: e agora? Você não mente mais para sua esposa? Bom, depois de passar por aquela prova entre eu e o Espírito Santo, você acha que começaria a mentir de novo? Não, eu o deixei purificar e podar aquele galho morto de mim. Agora, Rosalie e eu confiamos um no outro completamente. Então o processo de edificação despertou minha consciência e me edificou a ponto de eu estar disposto a lidar com o meu pecado. Meu homem interior tinha sido fortalecido com o poder para colocar aquela obra carnal para morrer. Como resultado daquele processo de purificação em minha vida, me posicionei da seguinte forma: por causa da imutabilidade de Deus, é impossível que Ele minta. Portanto, se existe um padrão que colocarei acima de qualquer outro, é a ausência total de mentira e engano, e o uso da verdade com toda a pureza de espírito. Eu me recuso a abrigar qualquer mentira que deturpe a verdade dentro de mim. O Espírito Santo espera pacientemente que você entregue sua autoridade a Ele, porque Ele tem uma obra a fazer dentro de você. Ele fortalecerá seu homem interior, seu espírito humano nascido de novo, com poder suficiente para colocar para morrer os feitos da carne e purificar e podar cada galho morto de sua vida, um a um. Ao fazê-lo, o Espírito Santo tem a liberdade de aumentar seu trabalho, de revelar mistérios divinos para seu espírito. Então, uma coisa é certa: quer seja mortificação ou revelação, suas orações no Espírito estão sendo respondidas.